Olá, pessoal, tudo bem? Vamos a mais um encontro aqui com a nossa queridíssima gramática. Quero falar com você ainda sobre os termos da oração. Nós vamos continuar aqui o nosso assunto. Já falamos sobre alguns termos oracionais, já falamos a respeito dos termos essenciais, já falamos a respeito de alguns termos integrantes, mas eu gostaria ainda de conversar um pouquinho com você a respeito agora das duas funções sintáticas do adjetivo. Vamos ver então? Quando nós falamos em adjetivo, só para você relembrar aqui, nós estamos falando de uma das 10 classes gramaticais, não é isso? Então, falar em adjetivo é simplesmente atribuir ao termo, à palavra em questão, a função morfológica. Só que o adjetivo possui aí as suas funções sintáticas, então é sobre essas funções que eu gostaria de conversar um pouquinho com você. Então, olha só, eu gostaria de falar sobre as funções sintáticas, eu vou copiar para você entender aí direitinho, ó, funções sintáticas do adjetivo. Funções sintáticas do adjetivo. Gostaria de lembrar você que falar em adjetivo, mais uma vez, é atribuir ao termo em questão a função morfológica. Então, você simplesmente estará falando em adjetivo, você estará se referindo a uma função morfológica, você estará falando da morfologia. Só que o adjetivo, ele apresenta duas funções sintáticas, olha só, duas funções sintáticas. O adjetivo, ele pode ser um adjunto adnominal, olha aí, ó. Ele pode ser um adjunto adnominal e o adjetivo também pode estar na função de predicativo. Ó, então anote aí. Adjetivo, ou ele exerce a função sintática de adjunto adnominal, ou ele exerce a função sintática de predicativo. A diferença é clara, a diferença é tranquila de ser percebida, não existem complicações para você perceber essa diferença. O que você tem de notar é exatamente isto aqui, ó. Se estiver na função de adjunto adnominal, o adjetivo deverá estar dentro da mesma estrutura sintática do termo a que ele se refere. Estando sempre dentro da mesma estrutura sintática, você diz então que o seu adjetivo será um adjunto adnominal. Funciona mais ou menos assim, ó. Se o adjetivo se refere a um determinado substantivo que exerce a função sintática de sujeito, para ser adjunto adnominal, este adjetivo também deverá estar dentro da estrutura sintática chamada sujeito. Se o adjetivo se referir a um substantivo, por exemplo, que está dentro de um objeto direto, o adjetivo, para ser adjunto adnominal, também deverá estar dentro da função sintática considerada objeto direto. Entende? Então, ele tem de estar na mesma estrutura sintática do termo a que ele se refere. Ele tem de estar dentro da mesma estrutura sintática do termo que ele, o adjetivo, caracteriza. Já na função de predicativo, não. Ele estará exatamente fora, olha só, fora da estrutura sintática do termo a que se refere. Então, a diferença é essa, você só tem de perceber. O adjetivo caracteriza que termo? Depois, o adjetivo está dentro dessa mesma estrutura? Ou ele está fora? Porque se estiver dentro, é porque ele está junto. E se ele estiver junto, ele será um adjunto. Se ele está fora, então pronto, não está mais junto. Se ele estiver fora, aí ele não estará mais acompanhando. Fora não pode ser adjunto, porque não estará mais junto, então tem de ser o quê? Predicativo. Então você só tem de prestar atenção nessa estrutura, dentro ou fora. O restante é muito tranquilo, é fácil você perceber quando um adjetivo ele caracteriza um termo. E antes de eu continuar, só uma dica a você. Galerinha, adjetivo, olha só, vou puxar para cá, ó. Adjetivo é considerado um termo sempre subordinado. Olha só, adjetivo é sempre um termo subordinado. Cada vez que você falar em adjetivo, você terá de pensar em uma estrutura subordinada, porque sempre haverá um substantivo, um termo substantivo
um termo substantivo ou o próprio substantivo que estará pedindo, na verdade, este adjetivo. Então, o adjetivo ele não existe por si só, ele estará no seu período porque ele estará caracterizando um determinado ser, porque algum ser, algum termo estará exigindo esse adjetivo. Então, por sua própria natureza, ele já é um termo subordinado. Daí você pensa, então, na lógica de uma oração ser considerada oração subordinada à adjetiva. Rose, por que uma oração adjetiva ela é subordinada? Por causa da natureza do adjetivo. Porque é o adjetivo o termo subordinado já por natureza, porque ele não existe por si só, porque alguma coisa precisa exigir este adjetivo para que ele possa existir. E se este adjetivo aparece de forma oracional, então você já passa a chamar de oração subordinada adjetiva. Então, daí a questão da subordinação, ok? Aí depois nós vamos comentar direitinho sobre isso. Então, vai lá. Um exemplo claro para você entender perfeitamente o que eu estou querendo dizer. Olha só. Apareceu em uma determinada prova, apareceu uma provinha, uma frase em um período bastante simples. Olha só este período aqui, ó. O homem infiel, olha só. O homem infiel levou a mulher para casa. Apareceu assim em uma determinada prova. O homem infiel levou a mulher para casa. Agora note a diferença. Vamos tentar primeiro encontrar aqueles 3 termos fundamentais da oração? Vamos lá, juntos, os 3 termos fundamentais. Eu não tenho de encontrá-los exatamente nesta ordem, sujeito, verbo, complemento, mas eu preciso encontrá-los quando eu estiver analisando um período. Eu começo pela espinha dorsal da oração, que é exatamente o verbo. Então eu começo aqui, ó. Quem foi que levou a mulher para casa? E você simplesmente me responderia, o homem infiel. Rose, o homem infiel que leva a mulher para casa, que ótimo. Então aqui você já está trabalhando com o sujeito. Sujeito cujo núcleo é a palavra o quê? Homem. O único núcleo, o seu sujeito é o quê? Simples. Olha só, sujeito simples. Agora perceba, aqui de acordo com o período nós não estamos falando de qualquer homem. Aqui nós estamos falando de um homem cuja característica é ser o quê? Infiel. Então, infiel aqui, ó, é a característica do homem. Veja, é a característica. E quando nós falamos em característica, nós logo pensamos em uma função morfológica ou, na verdade, em uma das 10 classes gramaticais, que é qual? Adjetivo. Olha só, nós logo pensamos no adjetivo. Se caracteriza, tem de ser adjetivo. Agora, preste atenção. Este adjetivo infiel, ele está caracterizando o homem. Homem pertence à função sintática considerada ou chamada de sujeito. Homem está pertencendo ao sujeito, o homem está dentro do sujeito e fazendo parte dessa estrutura sintática você tem 3 palavras. Quer ver? Confira comigo. Você tem a palavra o dentro do sujeito, o homem dentro do sujeito e infiel dentro do sujeito. Em outras palavras, essas 2 palavras aqui, ó, o substantivo e seu respectivo adjetivo, as 2 palavras elas estão juntas na mesma estrutura sintática. Significa dizer então que o adjetivo está, olha só aqui, ó, olha só, está dentro da mesma estrutura sintática do termo que ele caracteriza. E quando ele está dentro, ele está junto. E se ele está junto, ele só pode ser considerado então o quê? Adjunto adnominal. Olha aí como é que é fácil, tá vendo? Então, é considerado adjunto adnominal quando o seu adjetivo, aquele termo que por natureza já é subordinado, aquele adjetivo estiver dentro da mesma estrutura sintática do termo a que se refere. Está vendo só? Agora, para você entender direitinho, olha um outro período que passarei a você, que também apareceu em prova, também foi uma questão de prova. Essa aqui foi uma questão bastante simples, a sua prova só estava argumentando realmente a função da palavra infiel e é um adjunto adnominal. Agora, perceba a diferença entre este adjetivo infiel e este outro aqui, ó. O homem, olha só. Na verdade, antes de passar a questão de prova, deixe-me passar outro exemplo meio parecido com o que acabei de passar a você. Assim, ó, o homem parecia
Olha aí, o homem parecia infiel. Antes de passar a outra questãozinha que havia aparecido em prova, deixa-me passar esta aqui, que não foi de prova, eu estou colocando para você. O homem parecia infiel. Vamos tentar encontrar sujeito, verbo, complemento, os 3 elementos fundamentais da oração. Eu começo pela espinha dorsal da oração, que é exatamente o seu verbo, e vou questionar quem é que parecia infiel. Eu questiono a você e você certamente pensa aí, ó. O homem, Rose, o homem, aqui está o seu sujeito. Ó, sujeito cujo núcleo é homem, um único núcleo, você tem aqui um sujeito simples, está aí, ó, sujeito simples. Agora, novamente, nós não estamos falando de qualquer homem, nós estamos falando de um homem cuja característica é ser, ou pelo menos parecer, o quê? Infiel. Então, infiel aqui, ó, é também a característica do homem. Infiel é característica, Rose, infiel é característica do homem. E se eu estou falando de uma característica, se eu estou falando em característica, eu já estou falando de uma classe gramatical chamada o quê? Adjetivo. Olha só, adjetivo. Só que pense comigo. Quando falamos em adjetivo, nós estamos atribuindo ao termo, ao elemento, uma função o quê, gente? Uma função morfológica. Olha só, uma função morfológica. Só que nós sabemos que um adjetivo possui funções sintáticas. Chamar adjetivo é atribuir ao termo uma função morfológica, só que nós temos funções sintáticas para este adjetivo, e são 2. Ou você o considera adjunto adnominal, ou você o considera predicativo, e tanto faz, predicativo do sujeito, predicativo do objeto, não interessa. O interessante é você primeiro descobrir que se trata de um predicativo, depois saber se ele está relacionado ao sujeito, se ele está relacionado ao objeto, muito mais tranquilo. Ah? O interessante é você primeiro tentar entender quando que será um predicativo. Depois, perceber essa relação com o sujeito e com o objeto será muito mais fácil. Olha só, eu tenho um adjetivo infiel, está se referindo a homem. Agora preste atenção. Homem está fazendo parte da estrutura sintática chamada sujeito. Só que fazendo parte dessa estrutura, você só tem 2 palavras. Quer ver? Conte comigo aqui, ó. O e homem. Só são essas 2 palavras que estão fazendo parte da estrutura sintática chamada sujeito. Infiel caracteriza homem, mas não está aqui dentro. Olha aí, ó, não está aqui dentro, não está dentro da estrutura chamada sujeito. Se estivesse aqui dentro, você diria que infiel estaria junto ao nome, por isso seria adjunto. Mas não está mais aqui dentro da estrutura, está fora. Estando fora, não pode ser adjunto. Estando fora, isso só pode ser considerado predicativo. Olha aí, ó. Então a saída é essa, é você perceber se o termo adjetivo ele está dentro ou fora da estrutura sintática do termo a que ele se refere. Ah? Agora perceba que infiel é a característica do homem. Homem está dentro da estrutura sintática chamada sujeito. Logo, esse seu predicativo só pode ser predicativo do sujeito. Olha aí, ó. Predicativo do sujeito. Agora perceba uma coisa, só para eu completar o estudo aqui com você. Parecer infiel não é uma ação que se pratica. Parecer infiel também não é uma ação que se sofre. Parecer infiel é apenas a característica ou a situação do homem. Rose, qual é a situação daquele homem? Ah, ele parece infiel. Parecer infiel é só uma situação, então pense comigo. Ou seu verbo indicação, ou ele vai apresentar uma situação de um determinado ser a você. Só que dentro dos verbos de ação, só existem 2 tipos de verbo. O verbo transitivo e o verbo intransitivo. E os verbos que indicam uma situação, a característica, a qualidade ou estado de um ser, tá? Os verbos que indicam isso são considerados verbos o quê? De ligação. Então, você se lembra das 3 características, as 3 regras para um verbo de ligação? Primeiro, ele não pode indicar ação, então parecer infiel não é ação que se pratique ou que se sofra. Ele está tendo como complemento um adjetivo, você se lembra ainda disso? E este adjetivo é uma característica exclusiva do seu sujeito.
Não indica ação, tem um adjetivo como complemento e este adjetivo é uma característica exclusiva do sujeito. Você tem as 3 regras obrigatórias para um verbo ter ligação, olha só. E eu não sei se você se lembra, mas eu também falei isto aqui a você, ó. Verbo de ligação só é verbo de ligação se tiver como complemento o que mesmo, gente? Um predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito é sempre o complemento do verbo de ligação. Na verdade, eu vou falar diferente para você entender. O verbo de ligação sempre exigirá um predicativo do sujeito como complemento. Lembrando que o verbo de ligação só existe se existir o predicativo do sujeito. Isso aí eu já falei para você. Mas nem todo predicativo do sujeito vai acompanhar um verbo de ligação de forma explícita. Não, nem sempre um predicativo do sujeito vai existir no período acompanhando aí um verbo de ligação. Ele pode acompanhar outros verbos também. Um verbo intransitivo, um verbo transitivo direto, ele vai acompanhar outros verbos também. Tudo bem? Então, tá ok. Você está entendendo, então, a diferença do adjetivo na função de adjunto adnominal e na função de predicativo. Tudo bem, gente? Ok? Agora, veja esta questão que apareceu em prova. Veja esta aqui. Depois eu vou tentar fazer algumas questõezinhas de prova com você. Eu também trouxe algumas questões. Vamos ver se nós conseguimos desenvolver essas várias questões que versam sobre as funções do adjetivo. Apareceu em uma determinada prova este período aqui, ó. As pedrinhas claras, ó. As pedrinhas claras pareciam tesouros e tesouros abandonados. Eu vou parar por aqui em tesouros, tá? As pedrinhas claras pareciam tesouros abandonados. Era assim que era o período que havia aparecido na prova. E a sua provinha estava argumentando aqui a função de tesouros. E eu vou argumentar com você a função de tesouros e a função de claras. Eu quero a função sintática dessas duas palavras. Vamos juntos, então? A sua provinha só estava questionando aqui, ó. Tesouros abandonados. Eu quero tesouros e eu quero claras. Eu quero essas duas funções. Eu quero a análise desses dois termos com você. Então, vamos lá. As pedrinhas claras pareciam tesouros. Começo pelo verbo, espinha dorsal da oração. Então, vamos questionar aqui. Galerinha, o que é que parecia esses tesouros? Você certamente pensou nisto aqui, ó. As pedrinhas claras. Olha só. Pois eram as pedrinhas claras que pareciam tesouros. Ótimo. Então, aqui está o seu sujeito. Ó, sujeito cujo núcleo é o substantivo, o quê? Pedrinhas. Gente, olha só, substantivo cumprindo a regra. Hein? Nós estamos cumprindo a regra. A regra é que o núcleo do seu sujeito seja constituído por um substantivo. Aí você já tem consciência. Uma regra, neste caso aqui, ó, a regra ela é constantemente quebrada. Aí você já sabe disso, nós já havíamos falado a respeito. Então você tem um único núcleo, o seu sujeito é simples. Olha só, o único núcleo, o seu sujeito é simples. Agora preste atenção que nós não estamos falando de quaisquer pedrinhas. Nós estamos falando de pedrinhas que apresentam aí duas características. São pedrinhas claras? Sim, olha só, Rose, não são quaisquer pedrinhas. Não, são pedrinhas o quê? Claras. Olha aí que legal. São pedrinhas claras. Claras é a palavra que está caracterizando o substantivo pedrinhas. Opa, você falou em característica, Rose. Sim, então eu estou falando de uma classe gramatical chamada o quê? Adjetivo. Ó, isso aqui é só um adjetivo que está caracterizando pedrinhas. Agora veja que eu também tenho uma outra característica para essas pedrinhas. São pedras que parecem o quê? Tesouros. Então, veja que aqui, ó, você tem um outro termo, aí para você entender o que nós havíamos comentado em aulas anteriores. Tesouros, em essência, tesouro é um substantivo, claro. Só que aqui dentro ele foi inserido para atribuir às pedrinhas uma característica. Você se lembra de que nós havíamos comentado isso? Eu tenho um adjetivo, mas eu também posso ter um termo de natureza adjetiva.
Tá? Eu posso ter um termo de natureza adjetiva. E o que é um termo de natureza adjetiva? É aquele termo que, em essência, não é um adjetivo, mas é inserido num período para caracterizar. Então, nós vamos também considerar isso um adjetivo. Mas aí, para você não confundir, em vez de adjetivo, eu escreverei assim, ó, termo de natureza, ó, termo de natureza adjetiva. Mas você vai considerar isso também uma característica que entrará nas mesmas funções do adjetivo. Aqui está se fazendo de adjetivo, porque está caracterizando. Entendi isso que eu falo? Ok? Então vamos lá. Então nós temos pedrinhas recebendo duas características. São claras e parecem tesouros. Ótimo. Só que falar em adjetivo é atribuir aos termos uma função, o quê? Morfológica. Ó, só que ambos os termos apresentam funções sintáticas. E quais são as duas funções sintáticas do adjetivo? Ou ele será adjunto adnominal ou ele será predicativo. Adjunto quando estiver dentro. Predicativo quando estiver fora. Então, vamos juntos. Claras caracteriza Pedrinhas. Pedrinhas está fazendo parte do seu, na verdade, é o seu sujeito. Fazendo parte desse sujeito, você tem três palavras. As, Pedrinhas e Claras. Significa dizer que Pedrinhas pertence ao sujeito e Claras também está dentro. Significa dizer, então, que Claras é um adjetivo que está, olha só, dentro da mesma estrutura sintática do termo a que ele se refere, ou a que esta palavra se refere. Se adjetivo está dentro da mesma estrutura sintática, então está junto. Se está junto, você considera este termo, então, um adjunto adnominal. Percebe a diferença? Agora olha a outra aqui, ó. Tesouros também é um termo que está caracterizando Pedrinhas. Pedrinhas, novamente, aqui, ó, está dentro da função sintática chamada sujeito. Fazendo parte dessa estrutura, você tem três palavras, tá? As mais Pedrinhas mais Claras. Tesouros caracteriza Pedrinhas, mas não está dentro dessa mesma estrutura sintática. Se estivesse dentro, você consideraria adjunto adnominal, mas está fora. Estando fora, você só pode considerar isso um predicativo. Olha só. Predicativo. E é um predicativo que está caracterizando Pedrinhas, o seu sujeito. Então, isso passa a ser um predicativo do sujeito. Olha só. Viu como é que é tranquilo, gente? Olha aí, ó. Agora, chamar adjunto adnominal, chamar predicativo de qualquer natureza do sujeito ou do objeto, não interessa, é atribuir aos termos não mais uma função morfológica, mas uma função que é sintática. Entendeu a diferença, gente? Tudo bem? Ó, dentro, na mesma estrutura, adjunto. Fora, não está mais dentro da mesma estrutura sintática, você chama predicativo. Pronto. Entende? Veja como é que é tranquilo. Ó, não há complicações. Eu tenho de ver um termo que está isolado, você não tem de ver nada disso. Veja se está dentro, se está fora e pronto. É só isso. Tá? Vamos ver aqui outros exemplos? Vamos ver? Nós temos aqui um exemplo no seu materialzinho, no material que eu preparei a você. Eu vou colocar aqui agora, eu acho que ficará tranquilo para nós analisarmos. Deixa eu apagar aqui com calma, senão eu acabo derrubando isso daqui. Deixe-me ver uma questão agora com você, uma questãozinha de prova. Mas agora já estão me avisando que meu tempo está acabando. Meu tempo está acabando, está encerrando, eu volto fazendo algumas questões com você, mas eu preciso parar neste momento. No próximo momento, voltarei e mostrarei a você em questõezinhas de prova como é que você vai encontrar este adjunto adnominal, este predicativo. Darei exemplo a você ainda darei exemplo do predicativo do objeto. Você vai ver que não há diferença nenhuma. Predicativo do sujeito, predicativo do objeto. A diferença é, vou caracterizar em um momento um sujeito, vou caracterizar em outro momento o objeto, mas ambas as estruturas estarão sempre fora para eu poder considerar um predicativo. É só isso. A sua preocupação é tentar saber, o adjetivo está dentro ou o adjetivo está fora? Só isso. Gente, mas é tranquilo.
Mas aí eu vou ter de encerrar por aqui, volto depois ainda comentando este assunto com você, ok? Até mais, gente. Obrigada.